Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Os treinos voltando nesta terça-feira. Começa a preparação para o duelo contra o líder. Domingo o Cruzeiro vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. As novidades de bastidores, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, mas temos informações importantes. Muita gente perguntando sobre a venda de ingressos para o jogo com o Palmeiras, hein? Já está rolando no site ingressospalmeiras.com.br. Lá tem todos os passos para você comprar, 120 a inteira, R$60 a meia entrada. A expectativa é de um bom número de cruzeirenses lá no Allianz Parque. Então, muita gente até tinha aquela dúvida, né? Será que vai ter torcedor do Cruzeiro? Por causa da questão de briga aí entre as torcidas organizadas, mas tá tudo resolvido. Questão de segurança, com certeza o policiamento estará mais reforçado lá em São Paulo e o torcedor então podendo comprar ingresso para este compromisso. Uma outra preocupação de todo mundo, a arbitragem. Deve sair na quinta-feira. A CBF vai divulgar aí quem apita este jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Claro que existe toda uma preocupação de quem será o dono do apito neste duelo. E sobre Caio Jorge, aquilo que a gente falou, nem data o julgamento ainda tem. E não será esta semana, pelo menos pelas pautas que a gente viu no STJD, não tem nada agendado do processo do Cruzeiro. Não tem nenhum edital para julgamento. Então, isso vai ficar para depois e o KJ volta normalmente no domingo lá no Allianz Parque. Antes de entrarmos aqui nas informações do Cruzeiro, dois detalhes aqui interessantes. Neisser Vidiarreal terminou com a chuteira de prata. Ele dividiu a artilharia da Copa do Mundo Sub-20 com outros atletas, mas pelos critérios de desempate, ele acabou ficando com a chuteira de prata, porque o que ganhou deu uma assistência a mais. O segundo critério, o critério de desempate, né? Número de assistência, o Neisser teve 5 gols e uma assistência, e o ganhador 5 gols e 2 assistências. De qualquer forma, uma grande participação na Copa do Mundo. E agora é esperar terminar o contrato, faltando aí pouco mais de um mês. E logo depois o atleta vem a Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro. Isso provavelmente ali, talvez ainda finalzinho de novembro, início de dezembro, o jogador já estará em Belo Horizonte para ser atleta do Cruzeiro, aí sim, com todos os trâmites legais aí para que o contrato possa ser registrado na CBF. E a outra informação é sobre convocação da seleção brasileira. A CBF definiu que a convocação será realizada no dia 3 de novembro, na segunda-feira, na sede da CBF. A seleção vai jogar no dia 15, que é contra Senegal, em Londres. E aí, depois tem um outro amistoso. Então, vamos acompanhar aí todos os detalhes desta convocação no dia 3 de novembro, hein? Um contra Senegal, isso mesmo, em Londres, dia 15, e no dia 18 contra a Tunísia, em Lille, na França. São os jogos aí da seleção brasileira. A segunda-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro, mas os atletas que estão se recuperando no departamento médico, eles foram até a Toca da Raposa 2, incluindo aí o Luiz Sinisterra. Ontem a gente trouxe a informação que ao longo da semana ele vai treinar com o grupo e tem chance de voltar a ser relacionado no duelo diante
da equipe do Palmeiras. E o Matheus Henrique, ele hoje voltou à toca. Ele cumpriu aquela primeira parte da recuperação, que aí era repouso absoluto, por causa da fratura na costela. E nesta volta à toca, ele vai fazendo algumas atividades mais leve aí, o que ele suportar, né? Por causa da fratura, que obviamente ainda não está consolidada. Então, ele vai ali, à medida em que for aguentando, progredir nesta recuperação, vai avançando e, claro, exames de imagem vão sendo feitos aí ao longo deste período de recuperação do volante Matheus Henrique. Muito provavelmente não deve jogar mais neste ano, mas vai que tem uma recuperação aí muito boa para uma reta final ali, ele voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Seria uma ótima notícia para o final do ano, mas isso é pouco provável. Cássio, muita gente perguntou, já deve voltar a treinar com o grupo nesta terça-feira na Toca da Raposa 2, retorna no domingo diante da equipe do Palmeiras. As novidades que o Leonardo Jardim ele vai ter, o Cássio, o Kaique e o Caio Jorge. Kaique e Caio Jorge cumpriram suspensão diante da equipe do Fortaleza, a vitória no último sábado. Sobre Cauã Prats, aquilo que a gente já trouxe, Borussia Dortmund muito interessado, quem sabe até o final do ano aparecendo uma proposta oficial, mas pelo que a gente apurou, o Cruzeiro não pretende fazer aí uma venda com valores aí, com valores bem abaixo aí do que o clube, ou valores com que o clube vinha negociando seus atletas, né? O Cruzeiro sabe que tem um baita ativo e por isso quer uma proposta bem vantajosa para pensar em uma negociação. Sabe que o atleta é jovem, muito valorizado e por isso tem que ser muita grana para que convença aí o dono da SAF, o Pedro Lourenço, a fazer qualquer tipo de movimentação. Emerson Pansieri está ao vivo nos estúdios da Itatiaia para detalhes do Cruzeiro, que chegou a 56 pontos, que viu o Palmeiras ser derrotado pelo Flamengo. Palmeiras que será adversário no fim de semana. Confronto diretaço de novo, Pansieri. Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite ao Pansi, todo mundo ligado com a gente aqui na reunião da turma do bate-bola. Cirilo, lembra que eu falei semana passada, não estava aguentando mais falar que o Cruzeiro vai em busca da 16ª vitória e ela realmente saiu, né? Porque realmente o Cruzeiro ficou estacionado ali. O técnico Leonardo Jardim até fez algumas contas, né? Mostrando o rendimento do Cruzeiro nesta segunda parte do campeonato. Cruzeiro que vem agora de 3 empates e uma vitória, né? Buscando manter essa invencibilidade no duelo contra o Palmeiras. E o técnico do Cruzeiro comemorando também, assunto que foi manchete do programa de hoje. A questão relacionada à parte física. Segundo ele, Cruzeiro foi prejudicado porque o jogo contra o Atlético foi numa pegada mais intensa mesmo, né? Especialmente porque o Cruzeiro teve que correr muito no segundo tempo. O Atlético jogou com um a mais, né? Ali, grande parte do segundo tempo, foi uns 50 minutos ali nessa situação. Foram 50 minutos ali nessa situação. E aí o Cruzeiro cansou, né? Correu mais. Os atletas mesmo na zona mista falaram desse assunto. O próprio Christian dizendo que teve um nível de desgaste um pouco mais acentuado. Então a semana vai ser cheia. A semana de trabalho começa amanhã à tarde na Toca da Raposa, pensando nessa partida contra o Palmeiras no domingo às 8h30. Esse confronto então na arena do time palmeirense. Com isso, a agenda da semana então tem esse treino previsto para amanhã à tarde, aí quarta de manhã, quinta de manhã, sexta de manhã, sabadão é à tarde, seguida de viagem rumo a São Paulo. Tempo de sobra para o Cruzeiro dar uma melhorada nessa parte física. Cirilo. Edu, o que você espera já desse Palmeiras e Cruzeiro? É um confronto disputado num contexto em que o Cruzeiro tem uma semana para recuperação, como disse o Pansieri, e o Palmeiras vai iniciar a sua vida na semifinal da Copa Libertadores da América. Em tempos em que o debate das questões físicas aí é um debate realmente levantado com muita frequência,
é um contexto que tem que ser bastante considerado, né, Edu? Tem que ser considerado. É claro que é uma vantagem você ter uma semana para treinar e recuperar atletas, mas não tem sido muito essa a realidade do Cruzeiro, né? O Cruzeiro também teve a data FIFA, agora teve o Clássico e não fez um grande jogo. Aí, depois do Clássico, ter jogado um segundo tempo com um jogador a menos, durante praticamente mais de 50 minutos, veio o jogo contra o Fortaleza, que também teve um jogo que antecedeu essa partida contra o Cruzeiro muito desgastante, né? Contra o Vasco, perdeu o seu jogo, foi um jogo de muita correria e ainda assim fez um jogo ali que em determinado momento se igualou ao Cruzeiro. Eu acho, cara, que é um período realmente de oscilação da equipe e o campeonato de regularidade, ele demanda que o desempenho seja bom. Falei agora há pouco, né, do não jogar tão bem e vencer. Se você pegar o recorte dos últimos 6 jogos do Cruzeiro, desses 6 últimos jogos, o Cruzeiro fez um bom jogo, que foi contra o Flamengo no Maracanã, e não venceu, empatou. Contra o Bragantino, que o Cruzeiro venceu, ele não fez um grande jogo. Contra o Vasco, perdeu não jogando bem. Contra o Sport, empatou não jogando bem. Empatou o Clássico não jogando bem e venceu o Fortaleza não jogando bem. O campeonato de regularidade, se você joga e ali desempenha resultado, você vai emendar sequência de vitória, como já aconteceu várias vezes com o Cruzeiro na competição. É claro que vencer importa muito mais do que jogar bem. É claro que você ganhar de 1-0 não jogando bem, tá ótimo, maravilha. Mas no campeonato, por regularidade, ter desempenho é fundamental. Principalmente num campeonato que você tem Palmeiras e Flamengo como seus adversários numa briga pelo título. E aí o Cruzeiro vai tentar tirar proveito disso. Mesmo com a semana de recuperação, o Cruzeiro precisa, para o jogo do final de semana diante do Palmeiras, melhorar o seu desempenho. Porque você não jogar bem contra o Bragantino, você tem a chance de vencer. Você não jogar bem contra o Fortaleza, você tem a chance de vencer. Você não jogar bem contra o Palmeiras, provavelmente você vai perder. Então você precisa melhorar o desempenho para esse jogo que é tão importante. Quero falar do maior campeonato de apostas do Brasil, a Liga do Milhão da KTO, que tá rolando. E você pode provar para todo mundo que é o melhor palpiteiro do país. Na KTO, toda aposta esportiva a partir de R$5 que você vence soma pontos no ranking da Liga. E quanto maior a odd, maior sua pontuação. 10 primeiros do ranking de cada mês garantem uma vaga para competir pelo grande prêmio, valendo R$1 milhão. Você não vai ficar de fora, né? Acesse kto.bet.br e venha pra Liga do Milhão KTO. Consulte termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Siga Emerson Pansieri. E falando das voltas importantes, reforços para o técnico Leonardo Jardim, pensando nesse jogo de domingo. Vamos começar pela lateral esquerda, porque esse assunto vai até dar repercussão, que é o Kaique, né? O Kaique volta essa condição de titular para o confronto de domingo, foi substituído pelo Cauã Prates, e aí o Cauã Prates, Cirilo, que é muito jovem, né, 17 anos, o técnico Leonardo Jardim também na entrevista dele falou sobre times de fora vendo atletas do Cruzeiro, e o time de fora que estava vendo o Cauã Prates era o Borussia Dortmund, da Alemanha, que estava aí com olheiros, né, com o pessoal que trabalha no staff do clube, enfim, estavam aí olhando o garoto do Cruzeiro. Ou seja, é uma lateral que tem um jovem, que é o Kaique, que vem fazendo um grande campeonato, né, líder em desarmes, enfim, na posição. E agora, o Cauã, que foi acionado também, chamando e despertando atenção. Cirilo. Ô Edu, nenhum atleta com 16 anos que aparece num elenco profissional em um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro deve ser descartado, né? Deve ser visto com poréns. Assim, se chegou nesse nível o menino Cauã Prates, jogando no Maracanã com 16 anos, agora sendo integrado de novo a um jogo como titular do Cruzeiro, já tendo completado 17 anos, e os movimentos de mercado são feitos cada vez mais precocemente, né? As equipes vêm, contratam, normalmente o cara quando faz 18 vai pra lá. Assim, é uma das joias que o Cruzeiro vai desenvolvendo na sua categoria de base. A prova da confiança no futebol desse menino é que o Cruzeiro liberou o Marlon e não mexeu em contratar outro lateral, né? Falou, não, esse menino dá conta. E assim, vejo com muita naturalidade que o mercado europeu esteja de olho nele. Não, você não tenha dúvida, né? É bom de bola, tem porte físico, joga como lateral, joga como zagueiro,
né? Então tem muitas valências positivas que contam a favor do Cauã. E posso falar mais? Ninguém vem da Europa para só assistir o atleta. Você quer assistir, você quer ver? Você tem N vídeos, você tem jogo na TV. Veio para sentar, para conversar, para saber condições, para estreitar laços com o clube, talvez com o staff do atleta. Já é um indício que a coisa é muito séria em relação ao Dortmund e pode ser em relação a outras equipes. Mas eu tenho para mim, Cirilo, que hoje o Cruzeiro está muito tranquilo em relação a isso. Vai sentar, vai conversar, mas não vai liberar por qualquer quantia. O Cruzeiro hoje tem alguns ativos muito importantes, faz uma temporada muito forte. Aí você tem um Caio Jorge, que é um ativo, o próprio Cauã, que é outro ativo. Tem um cara que nem chegou, que só chega ano que vem, mas que fez um Mundial Sub-20 agora, espetacular, que é o Vídeo Real. Então, cara, a situação é confortável. Quer levar? Beleza, é o seu direito, mas vamos conversar. E vai ter que deixar muita grana. Para fechar as notícias do Cruzeiro, Pansieri. Cirilo, falamos de Kaique, falamos desse interesse do Cauã Prates. E vamos falar sobre Caio Jorge, jogador que retorna ao Cruzeiro para essa partida contra o Palmeiras. Eu vi muito zum aí de internet, que não volta, que não sei o quê, que vai ser denunciado, que não... Gente, tem nada disso. Volta, né? O jogador cumpriu a suspensão, se acontecer alguma coisa é mais pra frente, e aí certamente o Cruzeiro também tá se resguardando próprio para fazer essa defesa, enfim. Mas para esse duelo contra o Palmeiras, o Caio Jorge joga, né? Tá liberado, já cumpriu essa punição, entra na vaga do Gabigol, né? O Gabigol foi o escolhido para o duelo contra o Fortaleza, então a tendência é que o Caio Jorge volte ao Cruzeiro. Agora chama atenção alguns movimentos feitos pelo Jardim, né? Na direita, o William começou no banco, né? A partida contra o Fortaleza, e no ataque o Arroio começou o jogo na vaga do Wanderson. Vamos ver ao longo da semana, os treinos ao longo da semana, o que ele vai fazer, o que ele pensa a respeito destes assuntos. Cirilo? Ô Edu, nenhuma dúvida que o Caio volta a ser titular, né? Não tem conversa, né? Eu imagino que não, cara. Mas porque eu te pergunto essa como uma certeza, porque tem uma outra, né? O Arroio foi bastante elogiado no sábado. Você acha que deixa uma pulguinha aí ou volta com o Wanderson pelo perfil do adversário e fim de papo? Eu acho que tem muito de perfil do adversário. Você ter o Palmeiras pela frente é diferente de ter o Fortaleza. Então você precisa de um cara que te entrega no jogo sem a bola também. Isso foi falado na entrevista coletiva do Felipe Luiz ontem também, depois do jogo contra o Palmeiras, sobre a importância do atleta no jogo invisível, entre aspas, né? Ele falava do Samuel Lino, o quanto ele entrega taticamente que às vezes não transparece para o torcedor que quer ver assistência, gol. E aí eu lembrei na hora do Wanderson, cara, que é a escolha do Leonardo Jardim. Eu brinco aqui, o Leonardo Jardim ele não acorda num belo dia e fala, hoje vou escalar o Wanderson. Não, cara. Tem o dia a dia, o treino, os números do Wanderson, o que ele entrega. E foi com o Wanderson que o Cruzeiro chegou onde chegou. Com o Wanderson de um lado e Christian do outro. Então, existe um porquê. E eu acredito que no jogo contra o Palmeiras, se há a possibilidade de ter o Wanderson de volta 100% e o Caio Jorge, serão Wanderson e Caio Jorge. É uma certeza que eu tenho, mas claro, quem escala é o Leonardo Jardim. O Ale, no último sábado, vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza 1-0. E a chance, a probabilidade de classificação para a próxima Copa Libertadores, nos cálculos dos nossos amigos do Departamento de Matemática da UFMG, 99,88%. Então nós podemos cravar que o Cruzeiro está com a sua classificação para a Libertadores conquistada. Como é que você enxerga a vitória e esse objetivo concluído, Ale? A vitória foi muito importante porque o Cruzeiro vinha de uma sequência sem vencer, eram 4 jogos sem vitória, agora são 4 jogos sem derrota, né? Porque foram 3 empates seguidos e agora essa vitória num primeiro tempo que foi bem aceitável, bem razoável, e um segundo tempo ruim. Eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma sondada, uma averiguada, e a informação que eu recebi é que o time estava cansado, viu, Cirilo? Que depois do clássico e jogando quase que um tempo inteiro com um jogador a menos e não fazendo um bom jogo, né? Essa que é a verdade, o Atlético foi melhor no clássico, que o desgaste foi gigantesco. Então, que os jogadores sentiram
esse cansaço e que não conseguiram produzir, principalmente no segundo tempo, aquilo que se espera. Além do que, né, essa galera da parte de baixo da tabela não tem muito mais coisa a perder, né? Então eles vão para um arrisca tudo em todos os níveis, né? Tô falando só taticamente, tô falando também individualmente, que dificulta muitas vezes a partida, né? E foi o que aconteceu, mas principalmente por causa do cansaço, acho que essa queda no segundo tempo, pelo menos foi o que eu consegui descobrir. E, evidentemente, que a vitória era o mais importante. Claro que é sempre bom você ganhar jogando bem, porque te dá uma perspectiva positiva. Mas depois de 4 rodadas sem pontuar, vendo os rivais na briga, na parte de cima da tabela, conseguindo os resultados, foi o mais importante para o Cruzeiro, que agora pode descansar, pode se preparar, enquanto vê o Palmeiras disputar um jogo muito importante no fim de semana, no domingo, e agora também na Libertadores. Então, o Cruzeiro tem aí essas vantagens em termos de calendário pro próximo final de semana, né, Cirilo? Pois é, fim de semana tem Palmeiras e Cruzeiro. Ô, Edu, como é que você encara essa discussão do momento? Aliás, deixa eu trazer o Leonardo Jardim primeiro, para contextualizar o que eu vou perguntar ao Edu, porque na entrevista o Jardim foi questionado quanto a desempenho, né? Se tem caído o desempenho. O Cruzeiro viveu uma sequência sem vitórias, se o nível caiu um cadinho, como é que ele encara essa história? E ele rebateu as críticas com relação a desempenho recente com números. Falou que a pontuação é bastante parecida. E aí, Jardim? Fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Nós estamos em déficitão. Mas o número de pontos conquistados mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Isto, uma competição de pontos corridos é a performance ao longo de 10 meses, não é? Ou 8 meses. Porque às vezes as pessoas, eu às vezes fico com a impressão que uma equipa ganha 3 jogos já é melhor do que o Cruzeiro. Não, pô, mas isto é uma prova corrida de pontos. O Cruzeiro já fez no início mais pontos, agora tive uma fase menos pontos, mas não interessa, o interessa é que temos 56 pontos e estão a acumular de pontos. Às vezes eu gosto que a crítica é fácil, 4 jogos, perdemos, não ganhamos, porra, mas já ganhamos antes. E houve equipas que ganharam nesse período, mas já tinham perdido antes e perderam agora. Por isso o Cruzeiro, o campeonato corrido é um campeonato de acumular pontos. Okay? Por isso eu acho que não estamos assim tão mal. 20, 19, estamos mais ou menos daquilo que fizemos na primeira volta. Quando ele diz primeira volta, ele fala primeiro turno, né? Quer dizer primeiro turno. E o comparativo entre os pontos do turno e os pontos do retorno. No fim das contas é isso aí, Edu? É o Cruzeiro terceiro colocado com 56 pontos. E na pontuação da primeira parte para a segunda parte, a diferença é muito pequena? Se o Jardim fala em termos de resultado, ele está corretíssimo, cara. É isso. O Campeonato Brasileiro por pontos corridos é um campeonato de regularidade. Nos 10 primeiros jogos do turno, 20 pontos. Nos 10 primeiros jogos do retorno, 19 pontos. O Cruzeiro é um time regular. Mas aí a gente fala de desempenho também. O Cruzeiro conquistou 20 pontos nos 10 jogos iniciais do turno, talvez de uma maneira mais tranquila, jogando melhor. E conquistou 19 no retorno, tendo um pouco mais de dificuldade. E aí, cara, quando aparecem algumas críticas ali da sequência sem vitórias, o Cruzeiro emendou 4 jogos sem vencer, né? Uma derrota, 4 empates. E eu acho normal também. Time que tá na briga pelo título. Uma derrota e 3 empates, né? O que eu falei? 4. 4 o quê? Derrotas? 4 empates. 4 empates, Se eu falei 4 jogos, uma derrota e 3 empates, é porque eu já sou ruim de geometria e de conta também. Agora há pouco eu dei uma gafe com geometria, mas vamos lá. 3 empates e uma derrota. Cara, é claro que a cobrança vem. O torcedor, ele tá mirando o título. Por mais que o discurso do Jardim seja G4 e o dos atletas também, o da torcida não é só isso não, cara. Se ganha do Palmeiras domingo, amigo, é 2 pontos. Então, o discurso da torcida tem que ser, porque o torcedor do Cruzeiro sabe o tamanho das 5 estrelas. O discurso da torcida é taça, amigão. Por mais que seja difícil, Palmeiras e Flamengo, o meu discurso é ser campeão. E quando você fica 4 rodadas, que você disputou ali 12 pontos e conquistou 3, é claro que aumenta um pouco o nível de cobrança. E foi isso que aconteceu com o Cruzeiro. E eu repito,
por mais que não tenha jogado bem contra o Fortaleza, é para comemorar uma das mais importantes vitórias no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro somou 3 pontos no momento que era fundamental somar 3 pontos. Porque o líder parou. E o Cruzeiro tirou 3 pontos do líder. Ou seja, ele voltou à briga pela conquista, ainda que seja complicado. E quando eu falo de oscilação, de dificuldade, e a justificativa tem sido o cansaço, e eu entendo o cansaço por conta de um clássico muito corrido, que você jogou 50 minutos com um jogador a menos, mas não foi só esse jogo em que o Cruzeiro foi mal. O Cruzeiro foi mal nesse jogo contra o Fortaleza, e eu entendo uma distância de 3 dias de um jogo para outro, mas o Cruzeiro teve 10, 15 dias de descanso antes do clássico, e não foi bem. Não jogou bem contra o Atlético. O Cruzeiro teve um período ali de 6 dias entre o jogo do Bahia, que ele não fez um grande jogo, mas venceu, e o Bragantino, e não foi bem contra o Bragantino, apesar de ter vencido também, mas não fez um grande jogo. Depois do Bragantino pro Vasco, foram mais 6 dias. E ele perdeu do Vasco. Então, cara, não é apenas o desgaste físico, é uma oscilação técnica também da equipe, que eu repito, é normal. Se você pegar o retorno do Cruzeiro aqui, se houver um vencedor daqui a pouco de Fluminense e Vasco, esse vencedor vai passar o Cruzeiro no retorno. E o retorno do Cruzeiro, ele pode terminar a rodada em 5º no retorno, atrás de Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Vasco ou Fluminense, e aí vem o Cruzeiro, mas com uma diferença mínima de pontos. Se o Cruzeiro terminar em 5º o retorno com 19 pontos, ele está a 3 pontos do líder, que é o Palmeiras, com 22. Então, cara, a regularidade em termos de pontos, ela tá aí, e tá correto o Jardim, é isso mesmo. Campeonato de regularidade, o importante é pontuar. Mas quando a conversa vem pro desempenho, é um momento de oscilação, em que o Cruzeiro tem uma queda de desempenho, mas que se mantém lá na ponta por conta de alguns resultados que, mesmo com o desempenho abaixo, o Cruzeiro ainda vem conquistando. Ô João Vitor Xavier, chega mais pra resenha também, você que fala em nome de 7K, para falar de mais uma vitória do Cruzeiro, né? Um alto nível do Cruzeiro ao longo do campeonato. Cruzeiro 3º colocado, ainda no radar do título, né? Na luta pelo título, com vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Nós podemos cravar que o Cruzeiro vai jogar a próxima Copa Libertadores da América, e o torcedor tendo muito para celebrar. Chega mais, um abraço, João. Ô Cirilo, acho que o Cruzeiro tem muito para celebrar da temporada, muito para celebrar. É uma temporada de resgate do Cruzeiro em todos os sentidos. Ponto 1. Cruzeiro volta a fazer time em alto nível no futebol brasileiro. Há quanto tempo o Cruzeiro não via contratações como as que foram feitas para essa temporada? Eu falei lá no início da temporada que muita gente criticava as contratações do Cruzeiro por um único motivo: pela inveja de não ter condição de fazer os aportes que o Cruzeiro fez. Podem falar o que quiser, mas qualquer time do Brasil gostaria de contar com o Gabigol no seu elenco, por exemplo. Uma temporada em que o Cruzeiro contratou jogadores de grande nível, fez aporte financeiro de grande nível, o que não fazia há muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto a ser celebrado. Segundo ponto, uma temporada em que o Cruzeiro vem com um técnico de ponta do futebol brasileiro e, diria mais, do futebol mundial. O técnico do Cruzeiro é talvez um dos 2 técnicos mais celebrados do futebol português. E digo mais celebrado do que o próprio Abel, que é o técnico do Palmeiras e que merece todo o respeito pelo que faz aqui no Brasil. Mas quando você vai comparar, ô Cirilo, com o futebol português, o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, é muito mais respeitado lá do que ele. Só tem 2 técnicos mais respeitados que ele por lá. Um que é o Mourinho, que é o maior técnico português de todos os tempos, e o outro é o JJ, o Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo, do Benfica, do Sporting, super respeitado por lá. Mas é esse o patamar do Leonardo Jardim, e é o técnico que o Cruzeiro teve para a temporada. Terceiro ponto a ser celebrado: é notória a mudança do Cruzeiro da porta para fora do campo. Cruzeiro tem um CT hoje completamente reestruturado, Cruzeiro viaja em voo fretado, Cruzeiro tem salários em dia, Cruzeiro investiu em departamento médico, em fisioterapia, em fisiologia, em nutrição, em muitos pontos que o Cruzeiro vinha carente há muito tempo, desde que teve problemas administrativos muito graves. E o quarto ponto: Cruzeiro está fechando a temporada, Cirilo, brigando pelo título da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão, e o Cruzeiro está voltando à Libertadores, que é uma competição em que o Cruzeiro tem uma identidade histórica, é um dos maiores times da história da Libertadores, é um bicampeão da Libertadores, um time com
inúmeras participações, muito respeitado no continente por tudo que fez na Libertadores ao longo da sua história. Então, só vejo motivos do Cruzeiro para celebrar a temporada. É uma temporada de resgate para o Cruzeiro, que coloca o Cruzeiro de volta no seu patamar e sinaliza para um 2026 que tende a ser muito maior e muito melhor, porque muda o patamar estando novamente numa Libertadores. Cirilo. Valeu, João. Ale, dito isso tudo, o que você espera de Cruzeiro e Palmeiras domingo às 8h30, Ale? Eu acho que vai depender muito do que acontecer no meio da semana, né, na Libertadores. Eu acho que pode ter sim influência no desempenho, no astral do Palmeiras, sem dúvida alguma, porque o time já vem de uma derrota sofrida contra o Flamengo, em que o time não jogou mal, o Palmeiras não jogou mal. O jogo foi bom pra caramba. Muito bom o jogo e mais uma vez com problemas de arbitragem, infelizmente, toda vez, e parece que não tem muita solução, né? Cada semana ou cada rodada é um time que está reclamando, né, dessa feita o Palmeiras. Mas, de qualquer maneira, o time já teve esse desgaste gigantesco no clássico contra o Flamengo. Vai ter uma semifinal de Libertadores e, na sequência, vai ter esse jogão contra o Cruzeiro. Mas é o tipo de jogo que o Cruzeiro tem se comportado melhor, tem sido mais confortável para o Cruzeiro, principalmente saudável, né, o Cirilo? Que é uma palavra que a gente tem usado muito para o Campeonato Brasileiro. São várias as equipes que a gente vê que não consegue jogar 2 jogos no mesmo nível, se for fim de semana e meio de semana, ou meio de semana e fim de semana. Não consegue, porque realmente o aspecto físico tem sido preponderante, né? Principalmente para as equipes que estão brigando na parte de cima. Então o Cruzeiro vai estar saudável, o Palmeiras nem tanto. Precisa ver emocionalmente, psicologicamente como o Palmeiras chega, mas eu acredito muito num jogo menos desconfortável para o Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro não perdeu para ninguém da parte de cima da tabela, dos 8 primeiros, não foi derrotado por ninguém. Então acho que é um jogo que encaixa demais para o time do Léo Jardim. Expectativa boa para domingo, Edu? Eu tenho expectativa boa. A minha preocupação em relação ao Palmeiras é foco. E eu acho que isso pode ser muito bom para o Cruzeiro. Palmeiras pode sim desviar o foco por conta da Libertadores. Claro que vai depender do jogo de ida. Na altitude de Quito, nunca é simples, nunca é fácil. E na quinta, às 9h30. Pois é, cara. Aí tem a viagem, conta, isso tudo pesa. E depois tem o peso de uma liderança ameaçada no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, que faz um jogo mais acessível no final de semana. Enfim, cara, e esse foco pesa muito. A gente já falou de foco algumas vezes. Para o Cruzeiro no campeonato, esses últimos jogos, talvez o Cruzeiro tenha perdido um pouco de foco pensando no jogo seguinte. Dessa vez é o Palmeiras, que tem Libertadores na quinta, o jogo do Campeonato Brasileiro no domingo, depois volta de Libertadores. E a depender do que acontecer na ida, é absolutamente normal o Palmeiras priorizar a Copa Libertadores, ainda que ele seja o líder do Campeonato Brasileiro. Porque ele olha pelo Brasileiro, ele vai ver mais rodadas pela frente, né? Ele fala, eu posso recuperar ali na frente. A Libertadores é mata-mata, já não existe mais eu posso recuperar ali na frente. Ou é o próximo jogo ou não é mais. Você está eliminado. E outra, né? O peso de se ganhar uma Libertadores, ele aumentou muito com o tal do Mundial de Clubes, né? O dinheiro que se ganha é um negócio absurdo. Então a prioridade que já era Libertadores antigamente, antes do Mundial, ela triplicou por conta da premiação, do dinheiro que vem do Mundial de Clubes. E o campeão da próxima Libertadores estará no outro Mundial. Então isso é fundamental e todos estão olhando para frente, não só o Palmeiras, mas o Flamengo também. E aí entra o foco. O Palmeiras já não tem 2 jogadores para esse jogo, né? Perdeu o Moreno e o Piquerez. Um terceiro cartão e a expulsão do Piquerez depois do jogo. E pode ser que segure mais atletas. E o Cruzeiro vai 100% focado nesse jogo. E é o que o Ale falou. O Cruzeiro é o time moldado para os grandes jogos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deixou escapar pontos absolutamente idiotas para equipes que estão lá embaixo. Santos, Ceará, Sport, mas não deixa escapar muitos pontos para os times que estão do meio para cima, né? Então o Cruzeiro é um time moldado para os grandes jogos. E você não tenha dúvida que é um dos maiores do campeonato, esse Palmeiras e Cruzeiro. Dentro disso que a gente está falando, né, de saúde, de condição física, vai ser muito difícil, Cirilo. O cara que foi titular contra o Flamengo, titular na quinta-feira na semifinal da Libertadores, o cara ser titular no domingo contra o Cruzeiro. E titular de novo na volta da Libertadores. Que tem a volta ainda, né? Que é na semana que vem.
Então é muito difícil que esse cara... Bom, esse cara não vai jogar 4 jogos seguidos, nesse nível, né? Dessa entrega, não vai jogar. Então ele vai ter que fazer escolhas. É claro que é um elenco ainda muito bom, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vitor Roque e Flaco Lopes. Se você tira esses 2 caras de algum jogo... Você fica mais flaco, sem dúvida. Obrigado, Cebolinha. Ok. Tá aí. Pra acabar, né, Ale? A discussão terminou. Acabou por aqui. Eu iria embora até.